Pai Santo, nós te adoramos, glorificamos o teu nome, como nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. O Senhor é bom, o Senhor é generoso, o Senhor não nos deixou sozinhos, nos deu esse livro com instruções tão preciosas e deu-nos também o Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, por isso. Te agradecemos porque nós podemos ouvir a tua voz cada momento, cada dia que abrimos esse livro. E nós clamamos, ó Pai, pela tua presença, pela tua graça, pela tua ajuda, o teu auxílio. Venha a nós, Senhor, nesse momento, que a tua palavra nos abençoe, que ela nos ilumine, que ela seja um instrumento para nos abençoar essa noite. O Senhor sabe do que necessitamos, mas sobretudo, Senhor, que a tua palavra também seja um meio de glorificar o teu nome, que o teu nome seja honrado tanto na maneira de a tua palavra ser exposta, mas o teu nome também seja honrado na transformação que ela vai operar no nosso coração. Tudo isso para o teu louvor, porque o Senhor é digno. Nos abençoa, em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje à noite nós vamos falar sobre uma das emoções mais intensas da nossa vida. Nós vamos falar a respeito de raiva, vamos falar sobre ira. Então a nossa conversa hoje vai ser sobre perder a cabeça, estourar, apagar, rodar a baiana, cuspir fogo, estar com a molesta, virar o bicho, estar por conta, virar a peste. Sangue fervendo, pavio curto, descer do salto, subir nas tamancas. Para uma emoção ser descrita com tantas palavras diferentes, isso é uma amostra de como ela ocupa um lugar central na nossa vida. Então nós vamos falar um pouco a respeito desse assunto. E de antemão, eu queria dizer para vocês que a vida emocional dos filhos de Deus é de fato muito complexa. Fatores relacionados à criação, à própria personalidade e a influência do pecado na nossa vida faz com que o nosso coração seja difícil de entender. Então, compreender o que a Bíblia diz e ensina a respeito da raiva exige pelo menos de nós duas coisas. A primeira é o novo nascimento e a sensibilidade espiritual. Então, de antemão, acho que a gente tem que começar por esse ponto. Para você lidar com essa emoção tão forte, tão poderosa, de um modo que glorifique a Deus, você precisa de duas coisas. Primeiro é ser nascido de novo, ser convertido, ter o Espírito Santo, ser regenerado. Mas também você precisa de maturidade, sensibilidade espiritual, para poder ser honesto, permitir que o Espírito Santo sonde o seu coração, e ao mesmo tempo ser capaz de tomar aquelas decisões que são necessárias para subjugar a raiva. Para a gente meditar nesse assunto, eu escolhi o texto de Efésios capítulo 4, queria conduzir os irmãos até lá, por gentileza. Efésios capítulo 4, é o texto que utilizaremos como base. Efésios capítulo 4, antes de ler o versículo que especificamente fala a respeito da raiva, eu queria ler com vocês alguns versículos que antecedem, para vocês terem ideia de que antes de falar de emoções como raiva, e vocês vão ver que Paulo fala de outras coisas aqui, ele fala de mentira, fala de furto, ele fala de falar palavrão, ele fala de perdão. Todos esses assuntos que às vezes acabam ocupando um largo espaço na nossa convivência, esses assuntos só são mencionados por Paulo quando ele menciona o fundamento para a gente lidar com essas questões, que seria o próprio novo nascimento. Então ele fala sobre a raiva no verso 26, mas antes disso, no verso 22, veja o que ele fala para aqueles irmãos. Verso 22 diz: no sentido de que, quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Não sei se você percebeu nesse texto, mas ele faz um contraste entre as duas naturezas. Ele fala da velha natureza no verso 22, que ele chama de velho homem. Então tem um velho homem que vive dentro de você. E ele diz que esse velho homem é marcado pela corrupção. Ele usa a palavra corrupto para se referir a esse velho homem, trazendo a ideia de uma natureza caída que é tendenciosa para o pecado. E ao mesmo tempo ele fala que essa natureza caída, tendenciosa ao pecado, ela tem inclinações, ela tem desejos, que aí foi traduzida pela palavra concupiscências, que seriam desejos fortes, desejos controladores, que sempre dispõem o coração para o engano. Então ele apresenta essa velha natureza no verso 22. No verso 23 ele fala da nova natureza. Ele fala: vos renoveis renoveis no espírito do vosso entendimento. Então essa nova natureza ele chama de novo homem. Ele diz no versículo 24 que esse novo homem foi criado por Deus. Então, por ser criado por Deus, ele tende para a santidade, enquanto o velho homem tem a tendência para o pecado e para o mal. E enquanto os desejos do velho homem são orientados para o pecado, para tudo aquilo que não honra a Deus, ele diz que esse novo homem, ele tem desejos também, mas esses desejos são orientados para a justiça e a retidão. Então aqui eu espero que você tenha percebido que antes dele falar de qualquer problema, de qualquer relação com raiva e outras emoções, ele começa falando a respeito de novo nascimento. Ele começa falando de regeneração. Então ele está querendo mostrar para os seus leitores que para a gente reagir, para a gente lidar com essa emoção chamada raiva de um modo apropriado, de um modo que glorifica a Deus, nós precisamos antes de tudo desse novo homem. Nós precisamos desse ser espiritual que é implantado pelo Espírito Santo no nosso coração no momento da conversão. Então é nesse terreno do novo homem que vai brotar o fruto do domínio próprio, no qual você vai ser capaz de subjugar a raiva, a ira pecaminosa. Então você poderia pensar que nessa luta de naturezas, ele fala do velho homem, ele fala do novo homem. Nessa luta de naturezas, qual seria o meu papel? Qual seria o seu papel? Paulo aqui vai dizer que essa antiga natureza, ela precisa ser despojada, ela precisa ser abandonada e ela precisa ser despida. Enquanto que essa nova natureza, esse novo ser, esse novo ente que existe dentro de você, ele precisa ser vestido, cultivado e desenvolvido. Uma coisa, irmãos, que fica muito clara aqui é que quando Deus nos dá um coração novo, quando Deus converte o nosso coração, Ele não anula a nossa consciência, Ele não anula as nossas capacidades de escolhas, mas Ele transforma o coração que faz escolhas. Então, nesse sentido, as escolhas morais que você fazia antes de ser convertido, essas escolhas morais, elas são tão reais quanto as que você fazia no passado. A diferença é que hoje tem um princípio novo que opera em você. Esse princípio novo é: Deus perdoou os seus pecados, Deus colocou o Espírito Santo dentro do seu coração, Deus lhe deu uma nova natureza, e agora nós somos chamados a agir de acordo com essa nova natureza que nós herdamos, que nós recebemos no momento da conversão. Então a exortação de Paulo aqui, quando ele diz, vos revistais do novo homem, ele quer dizer, já que você é uma nova criatura, já que você foi revestido com a santidade de Cristo, já que você teve os seus pecados perdoados, já que você recebeu um novo ente, o ente espiritual dentro de você, agora vista a roupa que está de acordo com esse ser espiritual que há em você nesse momento.
Então ele está chamando a gente aqui a termos atitudes que estão de acordo, que estão à altura daquela obra que Deus já realizou dentro do nosso coração. E é interessante que ele usa a expressão vestes para falar disso. As vestes são aqueles elementos exteriores pelos quais as pessoas nos identificam. Então ele vai falar de questões exteriores. Ele falou primeiro do interior. No interior nós somos novas criaturas. Nós somos um novo homem. Agora, exteriormente, qual é a roupa que nós temos que vestir? No verso 25 ele diz: por isso, deixando a mentira, fale a verdade. Então aqui é o aspecto exterior, aqui é a roupa exterior. Aqui ele está falando a roupa que você tira e a roupa que você veste. Você tira a roupa da mentira e veste a roupa da verdade. No verso 26 ele diz: irai-vos e não pequeis. No verso 28 ele diz: aquele que furtava, não furte mais. No verso 29 ele diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. A ideia de palavras de baixo calão, palavras grosseiras, palavrões, piadas imorais, tudo que você puder incluir. Ele diz: essa roupa, ela não combina com o novo homem que há dentro de você. No versículo 30 ele diz para não entristecer o Espírito Santo. No versículo 31 ele diz para a gente não guardar amargura dentro do coração, mas perdoar. Então veja que ele usa assim um padrão bem lógico. Ele começa falando do seu coração. Então a questão é: você é um novo homem, você foi regenerado, você tem o Espírito Santo, você teve seus pecados perdoados, então agora você precisa vestir essa roupa. Ele fala de muitos assuntos aqui, mas essa noite Deus nos dirigiu a pensar a respeito da raiva. Então vamos ler o verso 26 e o verso 27 e vamos tentar compreender aqui o que Deus tem a nos ensinar. Verso 26 ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aqui, meus irmãos, tem um exemplo muito concreto da roupa que nós precisamos tirar e da roupa que nós temos de vestir. Ele diz: retire, ou vocês devem se despir da raiva má e se vestir da raiva boa. E nós vamos ver aqui que tem uma raiva que é boa. Então ele está falando que se você é uma pessoa que nasceu de novo, esse seu novo nascimento vai ser manifestado na maneira como você lidar com a raiva. E ele faz aqui duas afirmações bem intrigantes a respeito da raiva. A primeira delas é que há espaço na vida cristã para uma raiva boa, para uma raiva correta. Por isso ele começa no verso 26 dizendo: irai-vos e não pequeis. Isto é, há uma forma de você manifestar raiva que não é pecaminosa. Nesse mesmo capítulo ele fala de raiva pecaminosa. No versículo 31 ele diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria. Aqui são expressões que falam da raiva má, da raiva pecaminosa, da raiva que Deus odeia. Mas no verso 26 ele fala de uma raiva que é boa, ele fala de uma raiva que não é pecaminosa. Então isso nos leva a uma questão muito lógica: qual é a natureza dessa boa raiva? Qual raiva é boa? Qual raiva Deus aprova? Qual raiva honra a Deus? Então eu quero mostrar para vocês duas características de uma raiva que honra a Deus. A primeira está em Tiago capítulo 1. Eu quero que você olhe comigo essa passagem. Em Tiago capítulo 1 você vai ver a primeira característica de uma raiva que é boa, uma raiva que honra ao Senhor. Tiago 1, verso 19 e o verso 20, o escritor sagrado declara assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que
Nós precisamos ser lentos a nos irar, porque essa raiva repentina, ela é uma emoção, ela pode se tornar uma emoção puramente humana, que não vai promover a justiça de Deus. Então a expressão chave desse versículo aqui é justiça de Deus. Justiça de Deus aqui tem a ver com os valores de Deus, tem a ver com o caráter de Deus, tem a ver com aquelas coisas que Deus diz que são corretas e com aquelas coisas que Ele diz que são pecaminosas. Então Ele está falando aqui que tem um tipo de raiva que não produz a justiça de Deus. E Ele diz: você deve ser tardio para se irar, porque senão você pode cair nesse tipo de raiva, numa raiva que não produz justiça, que não está de acordo com o caráter santo de Deus que é revelado nas páginas da Bíblia. Por outro lado, se controlamos o nosso ímpeto, se nós consideramos com cuidado, então essa raiva que vem a surgir dentro do nosso coração, ela pode se tornar uma manifestação da justiça de Deus. Então nós poderíamos dizer, irmãos, que a raiva que traz honra ao Senhor é aquela emoção que surge de nós quando nós vemos o nome de Deus sendo blasfemado, quando nós vemos os valores do Senhor sendo desonrado, quando nós vemos a justiça, a imoralidade, a mentira. Então não é uma raiva que vem do seu orgulho ferido, não é uma raiva que foi produzida porque alguém pisou no seu calo, mas essa raiva, ela reflete a justiça de Deus. Quando você vê aqueles valores que são aprovados, que são declarados por Deus, sendo pisoteados, sendo abandonados pelas pessoas, então esse tipo de raiva que surge no nosso coração, não como um ímpeto, mas simplesmente como um reflexo dessa justiça de Deus, então ela glorifica ao Senhor. Então essa é a primeira característica de uma boa raiva. Uma boa raiva, ela está de acordo com a justiça de Deus. Ela se fundamenta naqueles valores que Deus aprova. E quando nós vemos essas coisas sendo pisoteadas, abandonadas pelas pessoas, isso suscita na gente uma indignação. Isso honra a Deus. A segunda característica de uma boa raiva é que a boa raiva, ela vem misturada com tristeza. A gente vê isso em Marcos capítulo 3. Vamos olhar essa passagem. Marcos capítulo 3. E aqui nós vamos ver uma outra característica da raiva. Marcos 3, verso 5. O contexto aqui é a história daquele homem que tinha a mão ressequida, ele tinha uma mão atrofiada, e o Senhor Jesus está disposto a curar esse homem, e ele ao mesmo tempo está percebendo a reação de reprovação de todas as autoridades judaicas, e o Senhor Jesus fica profundamente condoído e indignado com a dureza do coração daquelas pessoas. E no versículo 5 ele diz assim: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Quero chamar a sua atenção para essas duas palavrinhas que aparecem na primeira linha do verso 5: indignado e condoído. Aqui nós temos um exemplo de uma boa raiva, uma raiva manifestada pelo nosso Salvador. Ao mesmo tempo em que ele estava profundamente indignado, ele estava condoído, ele estava sofrendo. Aquilo era algo que trazia tristeza para o seu coração. E eu diria, meus irmãos, que é nesse ponto que nós muito erramos. Nós somos até capazes de nos indignar. Às vezes nós somos capazes até mesmo de nos indignar por uma coisa correta, mas raramente essa indignação é acompanhada de um sentimento de tristeza, um sentimento de tristeza pelo próprio pecador. E você tem aquela indignação santa, mas ao mesmo tempo com o coração pesado, em que você
desejaria de todo o coração ver aquela pessoa sendo transformada, vendo aquela pessoa sendo mudada por Deus, caso não seja convertida, se convertendo ao Senhor, e sendo convertida, que ela tivesse arrependimento produzido pelo Espírito Santo, que transformasse a sua vida. Então aqui nós temos um exemplo de uma raiva santa. Então é uma raiva que glorifica ao Senhor. Você poderia dizer assim: raiva pelo pecado, mas tristeza pelo pecador. Então, com tudo isso, irmãos, nós estamos dizendo que na vida cristã há espaço para uma indignação correta, há espaço para uma raiva que honra ao Senhor, por se fundamentar na justiça de Deus e por ser acompanhado de uma tristeza santa no nosso coração. Então, se a raiva que ocorre dentro de você acontece dentro desses termos, justiça de Deus, tristeza pelo pecado, então a sua raiva é uma raiva que glorifica a Deus. Agora, volte comigo para o verso 27 de Efésios capítulo 4, e aqui nós vamos considerar agora o papel de Satanás, quando ele encontra a janela da raiva na nossa vida. Porque vocês perceberam pela leitura do texto que o apóstolo ele faz uma conexão entre a nossa raiva e a ação do diabo. Ele está dizendo que a raiva cultivada dentro do nosso coração, ela dá lugar para o diabo entrar e agir na nossa vida. O que ele diz no verso 27: nem deis lugar ao diabo. Então ele conecta aquela raiva pecaminosa à ação do diabo, e isso é uma coisa terrível para todos nós. Então, eu queria pensar com vocês por uns poucos minutos, nessa ideia, como é que o diabo se aproveita da nossa raiva. Então, quando você estoura, quando te dá os 5 minutos, quando você desce dos tamancos, como é que Satanás se aproveita disso para agir e para ganhar espaço na sua vida? E a Bíblia fala de várias coisas e de diversas maneiras sobre esse assunto. Nós poderemos dizer que a primeira maneira pela qual Satanás entra na sua vida através da raiva é procurando te colocar no lugar de Deus. Na Bíblia, irmãos, é descrito que sempre esse foi o papel do diabo. Desde os nossos pais lá no Éden, ele apareceu para eles dizendo: olha, comam desse fruto porque vocês serão como Deus, e como Deus sereis. Então o trabalho do diabo é sempre nos promover a divindade, é sempre querer fazer com que nós sejamos os deuses da nossa própria existência. E é nesse sentido que ele se aproveita da raiva. Ele se aproveita da raiva atuando dentro do seu coração, para que você se sinta tão ofendido, tão profundamente ofendido, quase como se você fosse Deus sendo ofendido, quase como se você olhando para si mesmo e dizendo assim: eu não mereço isso, eu não tenho o direito de ser tratado assim, eu não tenho o direito de sofrer esse tipo de afronta, eu não tenho o direito de passar por esse tipo de injustiça. E quando Satanás, se aproveitando da raiva, consegue colocar esse tipo de sentimento no seu coração, ele te colocou no status de Deus. Porque todos vocês sabem muito bem que a única pessoa desse universo que não merece ser desprezada nunca, quem é? É Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós somos perdidos, todos nós, se não fôssemos a graça de Deus, nós estaríamos perdidos no inferno. Mas nós poderíamos dizer que o trabalho de Satanás é super elevar a nossa autoestima, o conceito que nós temos acima de qualquer coisa, até da pessoa de Deus, e nos colocar nessa posição. Eu não tinha o direito de ser tratado dessa maneira, portanto toda a minha raiva, minha indignação é plenamente justificada. Esse é o trabalho do diabo, é te colocar na posição de Deus. O segundo trabalho que ele faz, quando ele consegue
a janela da raiva na sua vida. Ele procura nos fazer agir como juízes, em vez de esperarmos a justiça que vem de Deus. Então o diabo quer te colocar como juiz. Romanos capítulo 12, verso 19, fala um pouco disso. Romanos 12, verso 19. Veja como isso é uma coisa muito sutil. É um verso bem conhecido. Romanos 12, 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então o trabalho do diabo é fazer você ser o juiz. Quando você guarda rancor dentro do seu coração, grave isso. Você está agindo como se Deus não fosse um juiz justo. É uma coisa muito grave guardar rancor. Nós punimos as pessoas com rancor, porque no fundo nós achamos que se nós não fizermos isso, aquelas pessoas vão sair impunes. Então nós tomamos a decisão de sermos juízes, de executar a nossa pena, nos vingando, ou se nós não podemos nos vingar com palavras e atitudes, nós nos vingamos com o nosso gesto, com o nosso olhar, com a nossa cara fechada, fazendo questão de exibir para aquela pessoa que nós estamos profundamente irritados com ela. O texto diz: a vingança pertence a Deus, Ele é que vai julgar. E quando você toma a decisão de julgar no lugar de Deus, você está pecando o pecado de incredulidade. Você está agindo como se não acreditasse que um dia haverá um tribunal e que todos os pecados estarão patentes diante daquele a quem devemos prestar contas. Então preste atenção nessa estratégia do inimigo. Ela é muito sutil. Quer te colocar como juiz, quer te colocar como ofendido, e quer te dar o direito de você administrar a própria justiça, em vez de esperar pela justiça que vem do Senhor. Tem uma outra razão, que está lá em Efésios 4, eu quero voltar para o texto com vocês, e essa, irmãos, eu definitivamente acho que ela é a pior de todas, porque o guardar raiva no coração é uma forma de ridicularizar a cruz de Cristo e fazer o Senhor Jesus parecer um fraco. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas a estratégia do diabo, quando ele acha a janela da raiva na nossa vida, é abrigar o rancor no nosso coração de tal modo que a cruz de Cristo é desprezada e o Senhor Jesus é tratado como uma pessoa fraca. Vamos ler o texto, eu vou explicar para vocês melhor o que eu estou querendo dizer. No versículo 31 do capítulo 4 diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos de Éfeso é que o poder que nos liberta do rancor vem da cruz. E ele está dizendo também que Deus tinha uma ira contra nós. Deus estava profundamente irado conosco. Mas a cruz do Senhor Jesus Cristo, aquela cruz maldita em que Ele foi crucificado, ela foi suficiente para aplacar a ira de Deus contra nós. Foi suficiente. A cruz de Cristo basta.
E aí, em seguida, Paulo nos chama a nos perdoar como Cristo, Deus em Cristo nos perdoou. O ponto que eu quero destacar, meus irmãos, é esse: se a cruz de Cristo é suficiente para aplacar a ira e o rancor de Deus contra nós, por que a cruz de Cristo não é suficiente para aplacar a minha ira contra uma pessoa que me fez algum mal? Vocês estão entendendo porque a raiva é um insulto à cruz de Cristo? Você está entendendo porque guardar raiva no coração faz o Senhor Jesus Cristo parecer um fracote? Porque o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi suficiente para acabar com a ira de Deus contra nós. Mas quando nós guardamos raiva no coração, nós estamos com essa atitude demonstrando que esse sacrifício de Cristo, esse sangue derramado, pode ter até sido suficiente para acabar com a ira de Deus contra mim, mas não é o suficiente para acabar com a minha ira com respeito ao meu irmão ou qualquer outra pessoa. Então é um insulto à cruz de Cristo. Satanás se usa da janela da raiva para ridicularizar o nosso Salvador, mostrar que nós não temos sentimentos similares ao sentimento de Deus por nós. Tem mais uma razão, tem mais uma coisa que o Satanás faz quando ele arruma o espaço da raiva dentro da nossa vida: ele mina a união do corpo de Cristo, ele implode a família da fé. A Bíblia fala, irmãos, da igreja de Cristo como sendo o lugar da reunião de pessoas diferentes. Nós temos pessoas nascidas diferentes, com cultura diferente, com nível social diferente, que tem raça diferente. E dentro da igreja de Cristo, todas essas pessoas são acomodadas e elas se chamam de irmãos. A igreja de Cristo é assim. A igreja de Cristo era para ser um lugar, grave isso, viu, que isso é sério, um lugar onde o Bolsonaro e o Boulos se abraçassem dizendo: nós somos irmãos. Era para ser assim a igreja. E nós temos João capítulo 17, que é um capítulo maravilhoso, em que Jesus ora para que o seu povo seja um, para que o seu povo tenha unidade, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm amizade. O meu ponto aqui, irmãos, é dizer que as pessoas que se iram com facilidade, elas produzem discórdia dentro da igreja. E eu acho que se eu fosse perguntar para cada um de vocês aqui, provavelmente cada um de vocês teria uma história para contar a respeito de discórdia que vocês viram dentro da igreja por causa de pessoas iracundas. E quando Satanás consegue essa brecha, quando ele consegue essa janela e ele entra dentro de uma igreja, ele novamente consegue ofuscar uma das coisas mais belas da igreja de Cristo, que é justamente esse brilho da glória de Deus que advém da união dos irmãos. Essa união de pessoas diferentes, de tipos diferentes, em que nós nos aproximamos, nós nos amamos, nós nos importamos uns com os outros, nós temos ligações emocionais profundas com essas pessoas. Tudo isso é ofuscado, tudo isso é implodido quando a raiva entra dentro da igreja. Isso é o que Satanás faz quando ele consegue essa vantagem. Ainda tem mais coisas. Ele esmaga os cristãos com melancolia. Queria olhar com vocês 2 Coríntios capítulo 6. Vamos olhar essa passagem. Segunda Coríntios capítulo 6.
Irmãos, é capítulo 2, o verso que é o 6, viu? Me perdoe. 2 Coríntios 2, verso 6. Só para vocês pegarem aqui o fio daquilo que Paulo vem falando, no verso 5 ele declara assim: ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Ele continua exortando esses irmãos ao perdão, e no verso 6 ele encerra esse assunto dizendo, olha essas palavras: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O que Paulo está dizendo aqui é que essa pessoa tinha ofendido profundamente a igreja de Cristo. Alguns comentaristas dizem que isso tem relação com aquele pecado de 1 Coríntios capítulo 5, do filho que está tendo relações com a esposa do próprio pai. E a igreja, depois de ter sido exortada por Paulo, ela tomou uma posição. Só que Paulo estava dizendo que eles estavam sendo excessivamente duros. Eles tinham saído daquele ambiente da disciplina eclesiástica marcada pelo amor e o desejo da restauração. E eles já estavam agindo com um certo rancor para cima daquelas pessoas. Então a exortação de Paulo aqui é: ele já se arrependeu, meus irmãos, encerrem a disciplina. Se vocês continuarem com a disciplina, ele vai ser consumido, ele vai ser vencido pela tristeza excessiva, e com isso Satanás vai conseguir uma vantagem entre vocês. Então novamente ele está trazendo a mesma ideia. Ele está dizendo que aquele comportamento rude dos irmãos para com aquele ofensor, aquele comportamento em que eles estavam guardando rancor dentro do coração e utilizando aquele rancor para pesar a mão disciplinar em cima daquele ser arrependido, seria um objeto que Satanás utilizaria para entrar dentro da própria igreja e minar a igreja. Então veja como essas coisas são todas fortes. Irmãos, ainda eu queria dizer mais um motivo, e esse pessoalmente é talvez o pior, é que quando Satanás entra com a raiva na nossa vida, ele destrói a nossa vida. Ele destrói. É como se você bebesse veneno esperando que a pessoa que te ofendeu morra. É mais ou menos isso aí. Jesus contou aquela parábola bem conhecida de todos vocês, que é a parábola do servo impiedoso que devia 10.000 talentos. Vocês lembram da história? E que compareceu diante do seu rei pedindo por favor que desse um tempo que ele ia pagar, mas era uma dívida impagável, ele não ia pagar coisa nenhuma. E o rei ficou compadecido dele, perdoou a dívida. E saindo de lá, ele pegou um conservo dele que devia uma mixaria e chacoalhou aquele homem, jogou o homem dentro da prisão. E o rei chamou ele de volta e disse: servo malvado, eu não perdoei você, por que você não perdoou aquele homem? Agora você vai para a prisão e vai ficar lá até pagar o último centavo. Jesus contou essa história e ele faz uma aplicação no final, dizendo: do mesmo jeito, nosso Pai Celeste fará se vocês de todo o coração não perdoarem o seu irmão. Então nós poderemos dizer que no final das contas, o pior efeito do rancor, o pior efeito daquela ira submetida a Deus, é a eterna exclusão da presença do Senhor, manifestada no inferno, por demonstrar que essa pessoa não nasceu de novo. Ela não nasceu de novo, ela está dando um testemunho com a sua vida que ela não se converteu de fato. Então, meus irmãos, são coisas muito sérias isso. Eu queria ainda ler mais um versículo, volte para Efésios 4. Eu ainda quero destacar mais uma coisa aqui do versículo, e depois nós vamos partir para as nossas conclusões. A segunda parte do verso 26 diz assim:
irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós já falamos que tem uma ira boa, que está de acordo com a justiça de Deus, que é uma ira que é acompanhada também pelo sentimento de tristeza. Mas ele diz essa frase aqui: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa essa frase? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Significa que se você se irar com seu cônjuge às 6 da manhã, você tem até às 6 da tarde para guardar aquela ira, e quando der 6 horas da tarde você tem que resolver e pronto. Imagina se você for levar isso ao pé da letra, aqueles esquimós lá do Polo Norte que tem noites que duram 6 meses. Então eles têm licença para ficar 6 meses porque é tudo noite. Não é isso que o autor está dizendo. O autor está dizendo que a raiva, mesmo a legítima, mesmo a correta, mesmo a aprovada por Deus, é uma emoção perigosa, e que ela não pode permanecer dentro do seu coração por muito tempo. Até a raiva boa, imagine amar. Eu gosto de comparar com a adrenalina. A adrenalina, de vez em quando, em pequenas doses, faz bem. Pode livrar você de ser atropelado, pode livrar você de um assalto, pode te dar um pouco de ímpeto num momento difícil da vida. Mas se você ficar com adrenalina 24 horas por dia no seu coração, você vai morrer. Então o que ele está dizendo aqui é que a ira é uma emoção perigosa, ela pode danificar o seu coração, e nós temos encontrado muita gente assim. Gente que está espiritualmente destruída, porque abrigou rancor no coração, porque deu lugar para o diabo entrar na sua vida através da raiva, e o diabo ocupou todos os espaços, e essa pessoa não tem mais condições de crescer espiritualmente. Então todas essas exortações, elas estão latentes para aquelas pessoas que estão lutando com raiva. Pois bem, caminhando para as nossas conclusões, queria tratar de uma questão final. Como lidar com a raiva? Já que ela é uma emoção perigosa, uma emoção que nós devemos ter cuidado com ela, que ela não deve permanecer muito tempo no nosso coração, especialmente quando for a raiva má, pecaminosa. Como é que nós podemos lidar com ela? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês, já temos dito, você precisa se converter. Você precisa se entregar a Jesus. Você precisa ser revestido do novo homem. Você precisa, num ato de fé, se entregar a Jesus em arrependimento, clamando para que Ele seja o Senhor da tua vida. E a Bíblia diz que a partir desse momento você vai ser revestido desse novo ser espiritual, e então você vai poder lidar com a raiva de uma maneira correta. Mas você que já é convertido, como é que você pode lidar com a raiva? Primeira coisa é você assumir isso como sendo pecado, assumir isso como algo grave, algo que desonra a Deus, algo que é parte da velha natureza. Você olhar para si mesmo e dizer: isso aqui não combina, não é o tipo de roupa com a qual eu devo estar vestido. Você deve lembrar que a raiva é fruto de um coração soberbo que se nega a sofrer como o Senhor Jesus Cristo sofreu. Então você assumir isso como pecado, você assumir como algo com o qual você vai travar uma luta, entendendo que você precisa matar a raiva que existe dentro de você, senão essa raiva vai matar você, à medida que você está dando espaço para o diabo entrar na sua vida e causar destruição nos seus sentimentos e nos seus relacionamentos, inclusive com Deus. Então, aprenda a sofrer o prejuízo. Trate isso como sendo um pecado. Nós temos, irmãos, que reaprender a sofrer o prejuízo, a dar a outra face, a não nos vingar, a sairmos do trono do nosso orgulho e entregarmos a justiça a Deus, deixando que o Senhor Jesus julgue, no tempo dele, do jeito dele, a maneira como ele quiser fazer. Então essa é uma maneira de você lutar contra a raiva. A outra maneira é você aprender a agir como o Senhor Jesus agiu.
1 Pedro 2, verso 22 e 23 diz que quando ele foi ultrajado, ele não revidava com ultraje, ele não fazia ameaças, mas ele entregava àquele que julga retamente. Então nós temos que aprender com o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não revidava, o Senhor Jesus escolheu o silêncio, uma coisa que raramente nós fazemos, é escolher o silêncio, e o silêncio que eu falo é aquele silêncio da oração, não é o silêncio em que você fica simplesmente morrendo por dentro, mas é aquele silêncio em que você curva os seus joelhos e você fala com Deus, você derrama o seu coração diante dEle, você coloca toda a sujeira que está dentro de você na presença e no trono do Senhor, para Ele tratar e curar você. Nós não fazemos isso. Eu não sei porquê, mas colocaram na nossa cabeça que toda vez que nós estamos irritados, nós temos que colocar isso para fora. Eu tenho que desabafar, eu tenho que desabafar. Onde é que isso está escrito na Bíblia que você tem que desabafar? Vai desabafar com Deus, vai falar com o Senhor, vai derramar o seu coração diante dEle. Então nós estamos hoje vivendo num tempo em que as pessoas aplaudem o destempero, as pessoas aplaudem a explosão de raiva, dizendo, é isso mesmo, tem que colocar para fora, isso é ser autêntico. A Bíblia nada diz a respeito disso. A Bíblia fala que isso é ser desequilibrado, que isso é não agir segundo o Espírito Santo, isso é ser controlado pela carne, é isso que a Bíblia diz. Um outro conselho para você que está lutando com a raiva: peça perdão, aprenda a pedir perdão. Então logo você perceba o seu destempero, não espera, faz disso um hábito. Percebeu que pecou, peça perdão a Deus e peça perdão à pessoa a qual você ofendeu. E faça disso uma disciplina, clamando a Deus para que essa disciplina de pedir perdão, essa disciplina venha moldar, transformar o seu coração, seja um instrumento de Deus. E por fim, leia e memorize as Escrituras, especialmente aqueles versículos que falam a respeito de raiva. Leia, memorize, internalize esses versículos. Faça desses versículos a sua oração. E eu separei alguns aqui para os irmãos hoje à noite, para a gente ler juntos. Tem aí os versículos. Separei alguns versículos que estão em Provérbios e um versículo em Tito, para ficar como desafio para vocês memorizarem esses versos e a gente então poder praticá-los. Vamos ler juntos. Diz lá: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Eu gosto de dizer assim que tem um que é o termômetro e tem o outro que é o termostato. Sabem a diferença, não sabe? Então tem gente que é termômetro, o ambiente esquentou, ele esquenta junto. E tem outros que são termostato, o ambiente esquentou, ele esfria o ambiente. Deus quer que vocês sejam termostatos. Próximo versículo: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Esse versículo é para quem não casou. Se você casou, meu irmão, aí vamos orar, Deus abençoar a sua vida, te fortalecer, te dar fruto do Espírito. Mas você que não casou ainda, está em tempo de você levar essa verdade bíblica em consideração, que é melhor você ficar no celibato do que você viver com a mulher iracunda, briguenta dentro de casa, viu? Próximo verso: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Sério isso, não é? Sério isso. Parece que o comportamento da raiva é um negócio que contamina, é quase como se fosse um vírus.
toma para você e molda a sua vida e destrói você. Tem mais ainda. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O versículo é autoexplicativo. Próximo. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de sorte da ganância, né? Muitas coisas que falam aqui, mas eu quero destacar que ele não pode ser iracundo nem espancador. Então aqueles que estão aqui, que desejam um ministério, querem ser pastor, querem servir no ofício do evangelho, lembre-se disso, você não pode ser um sujeito estourado, você não pode ser um sujeito que briga com facilidade, você não pode ser uma pessoa que fica tendo acessos de ira, você não pode ser alguém que, imagina um irmão da igreja, alguém chega para você e pergunta assim: como é seu pastor lá? Como é sua igreja? Como é seu pastor? E a primeira palavra que vem na sua cabeça é: meu pastor é um cara estourado. Pensa num homem bravo, o pastor é bravo, briguento. Então se você é marcado por esse tipo de atitude, a Bíblia diz: você não serve para o ministério, você vai tacar fogo na igreja de Cristo, né? Vai ser uma desgraça para a igreja de Deus. Pois bem, tem mais um ainda? Ou esse é o último? É o último. Então, meus irmãos, eu quero terminar dizendo para vocês, e lhes lembrando, que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, e Ele veio para destruir as obras de Satanás. O Senhor Jesus veio a esse mundo fazer isso. E um dos trabalhos do Senhor Jesus na nossa vida é destruir a ira pecaminosa. E eu termino desejando, orando de todo o meu coração, para que o Senhor subjugue esse velho Adão que está dentro de você, iracundo, estourado, irascível, e seja substituído por um novo ser espiritual, segundo Deus, que tenha domínio próprio, que tenha espírito perdoador, e seja uma pessoa pacificadora, como o Senhor Jesus o foi. Deus nos abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração a Deus nesse momento. Senhor, Tu conheces o nosso coração e sabes o quanto é difícil para todos nós lidar com a raiva. Às vezes, Senhor, nós quase que esquecemos que o Senhor existe, nos momentos em que a ira toma conta do nosso coração. Mas nós clamamos aqui, Senhor, a Ti, que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, nos revista desse novo homem, criado segundo Deus, criado para uma vida diferente. Nós clamamos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo nos dê domínio próprio, que Ele transforme a nossa vida, e que pelo poder dEle nós sejamos capazes de tirar essa roupa suja, horrenda, da ira, e nos vestir de um novo ser, criado segundo Deus para a vida e piedade. Clamamos também, Senhor, que Tu nos dês espírito de arrependimento, que o Senhor coloque no nosso coração aquela santa contrição, que nós imediatamente, ao perceber a raiva, nós nos humilhemos a Ti, e sejamos capazes de pedir perdão às pessoas às quais ofendemos. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.